Quem é o piloto ideal para a Yamaha na próxima temporada da MotoGP? Esse é o assunto da vez, já que a Casa dos Três Japazões conseguiu ali duplicar o envolvimento dela na MotoGP com um acordo com a Pramac, que passa a ser a equipe satélite do time dos Três Japazões em 2025. Assim, das 4 vagas que a Yamaha vai ter no próximo ano, só tem uma definida, porque o Fábio Quartararo renovou a confiança dele na equipe e assinou até 2026. Só que o momento da Yamaha é um momento que exige atenção, porque não é como se ela estivesse podendo ali arriscar, inovar, buscar alternativas. A Yamaha hoje é a penúltima colocada no Mundial de Construtores, ela só está à frente da Honda, não é tão à frente assim. Ela tem 43 pontos na classificação, 235 a menos do que a Ducati, que lidera a disputa. Então, pensando neste momento, que a Yamaha tem que fazer uma escolha. Ela tem que buscar alguém, já que são 3 vagas, que ajudem a sair deste momento na realidade. Só que o vídeo de hoje nem deveria ser esse, né? Deveria ser sobre o Alex Marques, que renovou com a Gresini por 2 temporadas e vai ficar no time da Nadia Padovani em 2025 e 2026. Só que vocês estão todos muito interessados nessa questão da Yamaha, em quem serão os pilotos da Yamaha e da Pramac na próxima temporada. Então, eu vim para cá para falar de alguns dos nomes que estão surgindo no mercado e por que eu acho, já vou antecipar, que eles não são as escolhas ideais. Não fiquem bravos, eu quero saber os comentários de vocês, eu quero saber as opiniões de vocês, mas vamos avaliar a situação do momento. Um dos nomes que está aí, né, na boca do povo é Andrea Iannone, também porque Paolo Capinotti não limou essa possibilidade. Ele falou em fazer um teste com um italiano para ver como ele se sai, mesmo que ele tenha reconhecido que o tempo do Iannone já passou. O Iannone é um cara experiente, é um cara que passou muitos anos correndo na MotoGP, mas ele também é um cara que não conhece essa MotoGP atual. Ele guiou o Suzuki, ele guiou o Ducati, ele guiou a Aprilia, mas nem a Ducati nem a Aprilia de hoje são as motos que ele guiou lá atrás. Essas motos evoluíram muito, se transformaram muito, especialmente se a gente falar da Aprilia, porque o Iannone já pegou uma Ducati que estava ali, não era dominante de agora, mas já era uma Ducati que estava em fase de crescimento, mas a Aprilia que ele pegou não estava nesse nível. Ela era uma Aprilia muito lá para trás, era uma Aprilia que ainda precisava de muito mais desenvolvimento. Então, é um cara que, quando chegar na MotoGP, não é aquele cara que vai poder começar a trabalhar de imediato, ele tem que se acostumar com a MotoGP atual antes de poder efetivamente colaborar nesse processo de desenvolvimento. Então, para mim, esse é um aspecto que não faz do Iannone um cara ideal. Outro nome forte, esse eu sei que vai causar um pouquinho mais de polêmica. Toprak Razgatlioglu. Eu espero ter falado o nome certo dele, porque eu já tentei apurar isso daí e só me responderam que fala como se escreve. Não ajuda muito. Mas o caso é, Toprak é um cara que ele ficou muito popular entre os fãs de moto, porque ele é um piloto muito bom, porque ele é um piloto muito competitivo, porque é um piloto que se destaca no Mundial de Superbike. Então muita gente, já não é de hoje, torce para ele ter essa oportunidade na MotoGP. Primeiro ponto. A MotoGP não costuma olhar para o Mundial de Superbike como fonte de talentos. Primeiro porque ela não precisa. Né? Ela tem Moto 3 e Moto 2, que se a gente olhar o histórico dos últimos anos, estão dando muitíssimo bem conta de suprir as equipes da MotoGP, de suprir as demandas das equipes da MotoGP com pilotos competitivos, com pilotos bem formados e às vezes até com pilotos que quando chegam na MotoGP já chegam competitivos. Então ela não precisa olhar para o Mundial de Superbike. O Mundial de Superbike, mais do que uma fonte de talentos, ele está sendo um destino para quem sai da MotoGP. Álvaro Bautista foi para lá, a gente teve o Sam Lowes, que foi para a MotoGP, voltou para a Moto2 e agora foi para o Mundial de Superbike. Então ele não tem sido exatamente uma categoria para onde a MotoGP olha em busca de talentos. Esse é um ponto. No caso do Toprak, ele já fez um teste com a Yamaha para o ano passado e não foi um bom teste. A Yamaha não gostou. Aí você pode ter um monte de coisas. Ah, mas olha, a moto não estava assim. Não tá... Tudo bem, mas assim, ele teve uma oportunidade de guiar a M1 e não convenceu de que valeria a pena insistir de novo. Mas, para mim, o que pega é outra coisa. O Mundial de Superbike usa moto de produção, adaptada para corrida, obviamente, mas é moto de produção. Pneu também é diferente. Então, se o Toprak vem para a MotoGP, ele naturalmente vai precisar de um tempo de adaptação. Ele precisa conhecer os pneus, ele precisa conhecer a moto, ele precisa conhecer os freios, ele precisa se acostumar com um universo completamente novo. E aí eu te pergunto, a Yamaha tem esse tempo para perder?
Porque a Yamaha já está perdendo tempo o suficiente, ela já está atrás da concorrência. Ela precisa de alguém que chegue ali e chegue ajudando naquele momento, né, para ontem. Ela não pode se dar o luxo de perder esse tempo que ele precisaria para se acostumar com a categoria, para se acostumar com tudo que tem ali. Então é por isso que eu acho que o Toprak não seria ideal para a Yamaha. Eu não estou dizendo que ele não merece uma chance na MotoGP. Acho que merece, mas talvez para uma equipe que esteja numa situação melhor. Talvez para uma equipe que não esteja precisando correr atrás do prejuízo. Né? 43 pontos no Mundial de Construtores. A Yamaha. Não é normal. Esse não é o cenário normal, não é o cenário razoável da Yamaha. Então ela precisa de alguém que possa ajudá-la a sair do buraco. E ela precisa para ontem, não precisa para amanhã, é para ontem mesmo. Precisa correr atrás do prejuízo e precisa... A gente tem visto o Fábio Quartararo falar muito sobre isso, né? De quanto ter um time satélite vai ajudar e tudo mais. Então essa é uma questão importante. Precisa de alguém que esteja pronto. O Lin Jarvis deu uma entrevista nesse fim de semana para a TV italiana Sky, e aí ele admitiu que a Yamaha tem interesse no Alonso Lopes, que é hoje o 4º colocado na Moto2, no Mundial de Moto2. Mas ele próprio reconheceu que não sabe se é momento de pensar em novatos. Pela mesma coisa que eu estou falando agora. Trazer o Alonso Lopes seria também trazer alguém que precisa se adaptar aos pneus, se adaptar aos freios, se adaptar a uma moto mais potente. Tem uma série de coisas. Ainda que a Moto2 tenha sido transformada para ser um degrau menor ali para a MotoGP. Aí a gente pode pensar assim, caramba, mas se eles não dão essa chance agora para o Alonso Lopes, eles podem correr o risco de perder o cara para um futuro. É verdade, mas aí é uma questão de uma escolha que a Yamaha vai ter que fazer. Como eu falei no vídeo anterior, eles fizeram essa parceria com a Pramac pensando também numa estrutura para a Moto2. E vai ser nessa estrutura que eles vão ter que se garantir. Porque se eles começarem a trazer novatos, aí as coisas vão ficar mais complicadas. Porque vai demorar para esses novatos poderem efetivamente ajudar na moto. E assim, novato não tem experiência com MotoGP, então o novato vai gostar de qualquer coisa que dê para eles. Uma moto ruim na MotoGP vai ser muito diferente de uma moto da Moto2. Então para eles, como eles não conhecem outra coisa, não vai ajudar tanto assim, não vai fazer tanta diferença assim. Então por isso que eu acho que novato também não é a melhor opção para este momento. Eu concordo que a Yamaha tem que pensar em renovação, eu concordo que a Yamaha tem que pensar em, né, pelo menos limitar as chances da concorrência, pegar para ela todos os bons novos pilotos, mas ela também precisa pensar em quem vai contribuir com essa evolução dela. Aí a gente teve um outro nome circulando no fim de semana, que foi o do Fábio Di Giannantonio. O Fábio Di Giannantonio é um caso curioso, né? Porque ele é um piloto que ninguém dava muito valor, ele era um cara que tinha chegado, já tinha ido para a MotoGP, porque ele contava com a confiança do Fausto Gresini. O Fausto Gresini era um cara que apoiava ele, que entendia que ele era um bom piloto e tudo mais, mas ele não tinha conquistado ninguém na MotoGP. Isso é um fato. Até perdeu o emprego, porque aí quando ele foi, né, quando ficou claro ali que ele ia perder a vaga dele pro Marc Marques, de repente ele se transformou, virou um cara competitivo e passou a ser outro tipo de piloto. Então as coisas melhoraram consideravelmente para ele, manteve o emprego na VR46 nesse ano, era um contrato de 1 ano, então agora está livre no mercado e tem sido apontado como uma opção. Acho que é uma boa opção, porque é um piloto que está acostumado com a categoria e é um piloto que conhece a Ducati. É um piloto que está trabalhando na VR46, então de repente tem ali algum tipo de informação da VR46, de como ele é de feedback, se é um piloto que vai poder colaborar ou não e tudo mais. Então tem esse lado positivo, é alguém que tem uma experiência na categoria, é alguém que já vai chegar trabalhando, é alguém que está vindo da melhor moto do grid, ainda que ele não tenha a GP24, né? Ele está com a moto do ano passado, mas está vindo da melhor moto do grid, pode ser um nome interessante. Também falaram de Miguel Oliveira. Miguel Oliveira não está numa boa fase, muito pelo contrário, a fase é ruim, ele não se encaixou com a moto da Aprilia, está sofrendo bastante na Trackhouse, a gente quase não vê mais falar em Miguel Oliveira, não parece em nada com aquele piloto que todo mundo gostava de ver quando corria com a Tech 3 e tudo mais, mas também é um piloto que tem experiência, também é um piloto competitivo e é um piloto que vem de 2 motos rivais que estão ali num nível interessante, KTM e Aprilia. Então também é um cara que poderia ajudar neste momento. Ou seja, na minha visão, qualquer piloto que esteja no grid atual da MotoGP vai ser uma opção melhor, qualquer um deles, porque já estão acostumados com a categoria, já estão ali bem aclimatados, né? Vai ser uma questão de entender a moto da Yamaha e aí avaliar o que pode ser melhorado e o que tá bom. Então, ter alguém que possa fazer esse paralelo é mais útil.
um novato seria muito interessante, só que não vai ajudar no desenvolvimento. A mesma coisa como alguém que vem de outra categoria, porque ele precisa entender um universo completamente novo antes de efetivamente poder colaborar com a evolução da moto. E a Yamaha precisa evoluir a M1. Esse é o ponto, e isso eles deixaram bem claro. A união com a Pramac é o próximo passo nessa tentativa, né, nessa busca de recuperar a competitividade da M1. Então, pensando no cenário atual, no momento atual, vocês acham mesmo que o Toprak é o cara ideal? Ou que esse cara ideal é o Iannone? Ou um novato? Ou, sei lá, se você fosse o chefe da Yamaha, qual seria o seu elenco para 2025? Me conta aí e a gente se vê na próxima. Valeu!